Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos de variáveis qualitativas e quantitativas. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as variáveis qualitativas e quantitativas e entender os tipos de variáveis quantitativas. Como se trata de uma definição de apenas variáveis, a gente vai passar para a definição de cada uma delas e depois vamos fazer exemplos para distinguir uma da outra. Então, começando com variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas não são definidas numericamente, ou seja, serão dados que serão coletados na fase de coleta de dados da estatística e com esses dados a resposta não será um número. Por exemplo, candidato. Você escolhe um candidato A, B, C, mas você não escolhe o número, apesar dele ter um número da legenda. Você escolhe sempre uma opção que não é numérica. Religião. Cada pessoa tem sua religião, não é uma resposta numérica. Pesquisas onde a resposta somente é sim ou não. Também você não responde numericamente. Ou você responde sim, ou você responde não. Então é uma variável qualitativa. Marca. Quando você está fazendo uma pesquisa de produto, você escolhe qual marca você prefere ou coloca em ordem crescente de preferência. Você também não escolhe por um número. Classe social. Existem algumas classes sociais, ricos ou pobres, e você também está englobado numa delas, não é caracterizado por um número. E cor, por exemplo, seja cor de pele, cor de alguma coisa que você está escolhendo de um produto, também não é escolhido por um número. Então são caracterizados como variáveis qualitativas. Já as variáveis quantitativas, é exatamente o que a gente tem falado, o que foi o oposto do que eu falei. São variáveis que você responde através de números. Ou seja, a resposta, o dado da estatística, será um número que você vai avaliar. E nesse caso, existem dois tipos. As contínuas, que podem assumir qualquer valor, por exemplo, taxa de desemprego. Taxa de desemprego pode ser 5%, pode ser 5,2%, ou pode ser 6,7%. Ou seja, tem infinitos valores. Pode atingir 8,127%. Então, dependendo da quantidade de decimais que você usa, também pode ter infinitas possibilidades. Então, isso caracteriza uma variável contínua. Você tem diversas possibilidades que chegam a ser até infinitas, e por isso caracteriza-se como contínuas. Outro tipo de variável quantitativa são as variáveis discretas. São o oposto das contínuas. Elas podem assumir uma quantidade finita de valores. Por exemplo, a sua nota na escola. Sua nota da escola, ela vai de 0 a 10. Algumas escolas, por exemplo, vão só de meio e meio ponto. Então, sua nota só pode ser 0, meio, 1, 2, 2,5, e por aí vai até 10. Ou seja, uma quantidade limitada de valores. E quando você tem essa quantidade limitada de valores, você tem uma variável discreta. Sabendo disso, a gente pode passar então para uma atividade prática, porque são definições bem simples, e eu passei aqui para vocês diversos exemplos, e a gente vai responder para ver se quais serão variáveis qualitativas e quais deles serão variáveis quantitativas. Então o exercício pede que determine se as variáveis a seguir são qualitativas ou quantitativas. Item A, sabão em pó. Então, como eu disse para vocês, quando a gente faz uma pesquisa de marca, a gente não escolhe número de marca, a gente escolhe o nome da marca, ou seja, é uma variável qualitativa. Nacionalidade de uma pessoa. Também, você não escolhe a nacionalidade por um número. Ou você é brasileiro, ou você é japonês, ou você é italiano. Nacionalidade, apesar de ter um número finito, já que a gente tem uma quantidade limitada de países, ela não é caracterizada por um número, ela é caracterizada por uma característica, que é o lugar onde você nasceu. Então também é uma variável qualitativa. Taxa de desemprego. Foi o exemplo que eu usei para vocês, então a gente fala por um número, seja a quantidade de pessoas desempregadas, por exemplo, 100 mil desempregados, ou por essa taxa em porcentagem, 6%, 7%. Assim, uma variável quantitativa. Candidato. Aí o candidato tem uma pegadinha que vocês têm que prestar atenção. Se você está falando do candidato, da escolha do candidato, é uma variável qualitativa. Agora, se você está falando da porcentagem que esse candidato obteve, aí é uma variável quantitativa. Então vocês têm que prestar atenção quando forem pesquisas de opinião pública. O candidato é qualitativa, o valor da intenção de voto é quantitativo. Nesse caso, então, se é o candidato, é qualitativo. Número de assaltos. É o mesmo caso do desemprego. Você pode falar, por exemplo, que na cidade de São Paulo houve 20 mil assaltos. Ou teve 10% dos crimes que foram cometidos foram assaltos. Mas são números. Então, uma variável quantitativa.
Idade das pessoas, também. Você tem pessoas jovens, pessoas velhas, mas é um valor caracterizado por um número, quantos anos a pessoa tem. Nesse caso, uma variável quantitativa. Renda média de uma pessoa ou renda média de um trabalhador, ou seja, o valor em reais de quanto que ele ganhou. Então é uma variável quantitativa, é um valor. E classe social da pessoa, como eu já tinha falado para vocês, existem algumas classes sociais que podem ser caracterizadas por valores, mas na verdade o que a gente está falando é ricos ou classe média, classe alta, classe média baixa, classe baixa. Então são algumas características não numéricas, ou seja, são variáveis qualitativas. Para finalizar, eu recomendo que vocês acessem o site do Ministério da Educação, que é um portal público. Lá tem um descritivo bastante interessante sobre variáveis qualitativas e quantitativas, com outros exemplos. Além disso, não esqueçam também de olhar nossa apostila e fazer os exercícios. Lá já tem os exemplos principais para vocês entenderem bem esse conteúdo. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre variáveis qualitativas e quantitativas. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!